Olá, pessoal. Esse é mais um encontro do nosso curso, agora com uma nova modalidade, um novo perfil, com aulas mais curtas, concentradas em temas específicos para facilitar o aprendizado de vocês. No vídeo anterior, a gente utilizou como referência o capítulo 3 do livro do Carneiro, Desenvolvimento em Crise, a economia brasileira no último quarto do século XX. Agora utilizamos o capítulo 4. A ideia é crise da dívida e estagnação, a década perdida, né? A gente vai debater um pouquinho, 3 blocos nessa aula: as interpretações sobre a década perdida, as características da estagnação, olhando para o investimento, para o consumo, para a dimensão produtiva, e as interpretações da origem do saldo comercial. Alguns debates aqui sobre a década perdida, né? Algumas visões, né? A primeira visão, que é uma visão dos heterodoxos, economistas heterodoxos, campineiros, de certa forma, dos economistas da Unicamp, né, entre os quais a visão do Carneiro tem um destaque, é a ideia de que haveria uma incompatibilidade da retomada do crescimento, do contornar da crise da dívida, do contornar da crise de estagnação, da década perdida, e a transferência de recursos para o exterior. Ou seja, o crescimento só poderia ocorrer quando houvesse capacidade ociosa. Por quê? Porque uma retomada sustentável do crescimento demandaria uma retomada do investimento, e esse investimento bateria, dadas as características da estrutura produtiva brasileira, no aumento das importações e uma redução do superávit comercial, o que era inviável no cenário de estrangulamento externo. Além disso, essa visão fala que haveria uma impossibilidade de aumentar as exportações, de haver um crescimento sustentável e grande, volumoso das exportações, capaz de romper com tal ciclo, diferente da interpretação do Delfim, que a gente vê daqui a pouco. Por quê? Porque esse aumento da competitividade das exportações, requereria um aumento da competitividade delas, num cenário em que há uma transição para o paradigma da eletrônica. Ou seja, a gente fez um grande esforço de industrialização, um esforço gigantesco de completar o parque produtivo brasileiro com o segundo PND, no exato momento em que o mundo está transitando para um outro paradigma, e isso limita a capacidade, a competitividade das exportações brasileiras nessa transição. Assim, o ajuste econômico convencional, na verdade, limitaria as capacidades da economia brasileira a retomar um ciclo de crescimento. Por quê? Porque esse ajuste pressupunha uma redução do investimento, para reduzir a absorção doméstica e para reduzir as importações. E com redução do investimento não tem como aumentar a competitividade, certo? Então a lógica passa a ser de haver, na interpretação campineira, uma incompatibilidade entre a retomada de longo prazo do ciclo de crescimento e as condições de estrangulamento externo. Precisaria contornar essas condições com uma retomada do ciclo internacional de liquidez. A segunda interpretação, a do Delfim, expressa numa palestra proferida na Escola Superior de Guerra, fala o seguinte: olha, a economia brasileira passou por um processo de reorientação muito grande no último quartel do século XX, né? Desde ali do Milagre, ele está falando, basicamente, puxando um pouco a sardinha para o lado dele, mas também e principalmente pós-segundo PND. Desde 79 teria ocorrido um conjunto de mudanças estruturais na economia, né? Você teria mudanças na matriz energética, pró-álcool, diversificação petroquímica como um todo, uma certa contenção do déficit público e um redirecionamento do setor privado para as exportações, né? Você tem maxi desvalorizações cambiais em 79 e 83, que mudam o sistema de preço relativo em pró da exportação, e uma indexação cambial à inflação doméstica. Ou seja, os preços relativos favorecem mais a exportação, a interpretação do Delfim desde 79. E além disso, você tinha uma estrutura produtiva herdada ali do segundo PND, com redução das importações em termos comparativos a um cenário no qual não tinha havido esse segundo PND ainda. Assim, você teria uma economia voltada para a exportação, e esses mega superávites comerciais gerados ao longo da década levariam, via efeitos multiplicadores, à retomada do crescimento. Nesse cenário,
como a economia brasileira teria capacidade de gerar mega superávit, teria uma reorientação exportadora, você teria mais capacidade de retornar aos ciclos, ao mercado internacional de crédito e captar recursos para contornar eventuais problemas de balanço de pagamentos, né? A terceira, a gente vai ver depois que isso não se verificou. Não houve uma retomada substancial, né, nesse crescimento. A terceira interpretação é do Barro de Castro, já foi discutido em encontros anteriores, que fala que, olha, não haveria restrições estruturais à economia brasileira, a retomada do crescimento da economia brasileira. A gente tinha, com o segundo PND, completado a diversificação da matriz produtiva, internalizado o núcleo endógeno ainda não, né, mas internalizado o setor de BK, completada a matriz, avançado em insumos transversais, em siderurgia, em minério, em petroquímica como um todo, que mais? Modificada a matriz energética, isso faria com que a economia brasileira pudesse crescer sem restrições externas, dado que também teríamos um aumento da competitividade doméstica, porque diversificamos a nossa estrutura produtiva. Então, não teríamos problemas de compatibilidade entre crescimento da economia e restrições externas. Essa é a terceira interpretação, né? O segundo bloco aqui da nossa aula de hoje vai olhar para as características da estagnação, né? A gente passa por uma grande estagnação nesse período, década perdida, né? Olhando para o investimento, consumo e dimensão produtiva, a gente tem alguns elementos que é importante a gente fixar, né? No investimento, há uma queda substancial do investimento público, né? Há uma completa desarticulação entre investimento público e privado, que caracterizava o período do desenvolvimentismo, ou seja, o investimento privado vai a reboque do investimento público, né? Há uma incapacidade do investimento público se sustentar, dado a transferência de recursos para o exterior, dado os encargos financeiros crescentes sobre a dívida, tanto externa quanto interna, e dado a incapacidade das empresas estatais atuarem liderando o processo, como a gente já discutiu em vídeo anterior. Isso leva a uma redução do investimento privado também. No que diz respeito, além dessa redução, a gente tem uma piora na qualidade do investimento, né? Eu perco participação na economia brasileira nesse momento dos investimentos em máquinas e equipamentos, que são os investimentos que trazem o progresso técnico, né? E aumento da participação relativa da construção civil, é importante, infraestrutura, habitação, ok, só que em termos relativos, se eu aumento a participação dela, eu perco a importância de máquinas e equipamentos que são fundamentais para a transformação estrutural, né? Isso na crise da década perdida. No que diz respeito ao consumo, o crescimento menor do PIB leva a uma redução do consumo, isso é uma grande variabilidade do consumo, segundo os ciclos, né? O crescimento ocorre, você tem um boom ali no plano cruzado, que a gente vai discutir depois, principalmente em bens de consumo duráveis, né? Mas quando a gente olha para o superávit comercial, os efeitos multiplicadores que eles geram ao longo da década, eles estão muito mais vinculados a bens de consumo não duráveis, bens salários. Só depois isso vai bater um pouco em bens de consumo duráveis, mas vai chegar pouco em investimento, né? Em alguns períodos de boom de consumo, quando cruzado, também você vai ter uma explosão de ativos reais, busca por ativos reais para se proteger da inflação. E na dimensão produtiva, a agricultura continua crescendo na sua taxa média histórica, né? 4 vezes o nível de crescimento da indústria de transformação. A indústria de transformação cai muito nesse período. O driver exportador não é suficiente para compensar a queda do mercado doméstico, né? Então, tudo que você depende do mercado doméstico, você tem uma queda muito grande. E, além disso, a competitividade da indústria brasileira passa a se consolidar cada vez mais em, digamos assim, elementos não virtuosos, né, que seriam inovação, investimento, progresso técnico, né? Você vai cada vez mais aumentando a competitividade baseado em câmbio desvalorizado, subsídios, uma competitividade espúria, né? Preço baixo dos salários, preço baixo das tarifas e dos insumos públicos, que são também utilizados para reduzir a inflação, para transferir recursos ao setor privado, mas deterioram a capacidade de acumulação das empresas estatais. Então, você tem uma competitividade, de certa forma, espúria, né? E a internacionalização produtiva ocorre principalmente em setores tradicionais, né? Tanto aqueles do segundo PND, quanto que já foram tradicionalmente exportadores, como têxtil, vestuário, alimentos, madeira, metalurgia, papel e celulose, né?
de certa forma, você não tem uma diversificação. E no que diz respeito, agora o terceiro bloco e último bloco da nossa aula, interpretações sobre as origens do saldo comercial, né? Duas grandes interpretações aqui, né? A interpretação do Barros de Castro, a ideia de que o segundo PND levou a economia brasileira para um outro patamar de desenvolvimento produtivo, modificou estruturalmente e de uma vez por todas, né, once for all, a curva de restrição externa da economia brasileira. Isso permitiu que a economia pudesse crescer num patamar muito maior, mais intensidade, mais velocidade, sem esbarrar em restrições externas. Por quê? Porque você teve uma reorientação da pauta exportadora, uma reorientação da pauta importadora, resultado dos projetos do segundo PND que a gente já discutiu. Ele olha para o superávit na década de 80 e fala, tá vendo? Esses superávites são resultados da maturação dos projetos de investimento do segundo PND. Uma segunda interpretação é a da Unicamp, de que haveria uma incompatibilidade, como a gente já discutiu, retomada do crescimento e a restrição externa. E por quê? Porque o saldo comercial seria gerado muito, seria explicado, tem os componentes estruturais segundo o PND, ok, mas ele seria muito mais explicado por componentes cíclicos. O que explicaria a maior parte do saldo era o ciclo da economia brasileira, o ciclo doméstico. Ou seja, quando você tem baixo crescimento, você tem uma maior exportação, você tem uma escassez de demanda doméstica. Então, você redireciona esses recursos para exportações com muitos subsídios, inclusive. Agora, se você tivesse uma aceleração do ciclo doméstico, isso faria com que tivesse aumento do investimento, aumento das importações e uma redução das exportações em termos relativos e uma redução do saldo. Ou seja, havia uma incompatibilidade entre os ciclos de crescimento sustentáveis domésticos e a restrição externa. E o saldo seria explicado fundamentalmente pelos ciclos. Bom, finalizando a aula, uma síntese dos 3 blocos, interpretações sobre a década perdida, as características da estagnação, interpretações sobre o saldo comercial. Interpretações sobre a década perdida. Interpretação do Delfim é que a economia brasileira passa por uma reorientação, o crescimento seria a partir de efeitos multiplicadores do saldo comercial. Interpretação do Barros de Castro é que você cresce sem restrição externa. Interpretação da Unicamp, que é uma incompatibilidade entre o crescimento sustentável de longo prazo e a restrição externa permanente. Segundo bloco, características da estagnação. O investimento se reduz muito, o investimento público, que impacta no investimento privado, e a qualidade do investimento cai. Sai de máquinas e equipamentos e vai em termos relativos para construção civil, o que faz com que a gente fique ainda mais atrasado. O consumo cai fortemente em bens de consumo duráveis, exceto algum ciclo, como o do bens no período do plano cruzado. E ele é sustentado apenas por bens de consumo não duráveis, como impacto direto dos bens salários derivados dos setores exportadores, né? A dimensão produtiva se desatualiza, a indústria de transformação cai muito e você tem uma inserção externa diferenciada segundo os setores. Terceiro bloco da síntese, interpretações sobre a origem do saldo comercial, interpretação de Barros de Castro, é a de que esse saldo é resultado da maturação dos projetos do segundo PND e que levaria a economia brasileira a uma nova curva de restrição externa muito mais elástica, poderia crescer muito mais sem bater em restrição externa, sem ter necessariamente capacidade ociosa prévia, e a interpretação da Unicamp é de que não, isso também é importante, mas você tem sim essas condicionalidades sempre recolocadas, e o que explica a maior parte do saldo comercial é o ciclo doméstico e principalmente os impactos nas exportações. Na próxima aula, discutimos como essa desestruturação do desenvolvimentismo e a estagnação e a década perdida vão bater lá na formação da moeda anexada, numa lógica de acumulação baseada na financiarização de preço, a partir utilizando como referência o capítulo 4 do livro Depois da Queda, do Beluso. Isso pavimenta nosso caminho para discutir depois as interpretações da inércia inflacionária no Brasil. Até lá.